Queridas alunas, estou com uma convidada especialíssima aqui hoje, que eu quero apresentar para vocês nessa aula nova aqui do PSM. E eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero que a Ju fale um pouquinho sobre ela primeiro, para vocês entenderem um pouquinho da temática de hoje, do porquê ela está aqui e do porquê dessa conversa que foi tão especial marcar essa conversa, conversar com a Ju e poder trazer esse tema aqui para vocês hoje. Então, como eu falei com ela, vocês vão entender um pouquinho mais adiante, eu não acredito que nada aconteça por acaso. Então, tudo que aconteceu, né, nos nossos caminhos se cruzaram, né, Ju? Então, de certa forma, hoje nós estamos aqui com o mesmo objetivo, que é ajudar mais mulheres, e especialmente no momento que pode ser um pouco delicado, mas que também pode ser visto com outros olhos. Então, eu queria muito que vocês conhecessem a Ju, que é aluna do Paris Sem Medo, de certa forma, e que vai trazer um pouquinho da vivência dela e realmente de como a história dela pode ser inspiradora e ajudar vocês em algum momento. Então, Ju, primeiramente, obrigada por estar aqui. Obrigada por ter se disponibilizado, de ter doado um tempo da sua vida para ajudar outras pessoas aqui dentro, por ter sugerido e a gente ter tido essa conversa e poder, né, né, a gente pôde conversar e eu conhecer um pouquinho mais da sua história, né, que eu conheci de forma muito rápida. Então, eu te agradeço imensamente pelo seu tempo e pela sua dedicação com as pessoas, com as mulheres, com as gestantes. Então, seja muito bem-vinda nesse momento aqui, né, como hoje um pouco como professora, né, e esse bate-papo vai ser muito gostoso. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres aí ao longo da história do Parir Sem Medo. Ai, gratidão. Eu estou assim imensamente grata e feliz por essa oportunidade. Eu acredito que desde o momento que eu participei lá da aulinha grátis, eu já me conectei com você, falei, bom, eu quero isso, eu preciso disso, isso vai me ajudar na minha gestação. E depois eu comecei a assistir as aulas com o meu marido, e a gente ria, a gente chorava, a gente se preocupava, a gente falava, ele, não, mas eu tô aqui com você. Eu, ai, graças a Deus. E foi um percurso aí, né? Assistindo ao curso, e depois de alguns meses eu entrei em contato novamente, e aí não era uma notícia tão agradável assim, mas eu senti que eu precisava compartilhar com você, porque apesar do que aconteceu, eu ainda sinto que tudo foi como foi e conseguiu ser leve, porque eu me preparei, eu estava me preparando e você faz parte dessa preparação. Então eu falei, bom, só não consegui compartilhar lá no grupo das alunas, porque eu via aquela euforia dos nenéns nascendo e algumas na reta final, ai, tá acontecendo isso. Eu falei, nossa, se eu chegar aqui, né, falando que o meu parto aconteceu, mas não foi como eu gostaria, no sentido do meu bebê, né, do meu filho ter vindo ao mundo sem vida. Eu falei assim, eu posso mexer ali, deixar algumas mulheres, né, nervosas, preocupadas. Eu falei, eu não quero nesse momento levar essa notícia, porque apesar das preocupações, tinha muitos nenéns nascendo, estava todo mundo muito feliz. Então eu fui no reservado, né, contei lá para você um texto enorme, porque eu queria contar tudo, como que aconteceu, especialmente do parto, e enfim. E ali, depois disso, eu precisei do meu tempo, né, para elaborar. E depois, assim, uma nova Ju surgiu, uma nova Ju querendo ajudar outras mulheres a compreender, né, que o processo da gestação é muito mental, realmente. Enquanto psicóloga, né, eu sei disso, eu sei da importância do cuidado da nossa mente. Mas naquele momento onde eu estava como aluna, né, aprendendo como que eu ia gerir ali o meu parto, eu também entendi essa questão da importância da mente, e aí eu levei isso comigo, mas depois eu falei, não, eu também preciso ajudar com a questão teórica da psicologia, com a minha vivência e o que mais é possível. Então, estamos aqui hoje conectadas, Rai, eu sou muito grata por isso. Sim, e a sua profissão hoje já era, você, né, já era psicóloga, quando tudo ocorreu, então ela Sim. te ajudou, de certa forma, a viver esse luto também, né, Ju? Sim, apesar de que, Rai, eu falo que quando aconteceu,
né? É um momento de eu saber que meu filho já estava sem vida, o parto e tudo mais. Eu falo que era a Ju, né? Era a Ju, mãe do Arthur Lucas. Não Sim, era a Jussiara, psicóloga, psicóloga. né? Então eu sempre falo isso para as pessoas, porque capaz que eu ia lembrar de alguma coisa. Não. Então, assim, realmente era a Ju, mãe do Arthur, que estava ali. Então, eu vivi tudo que eu tinha que viver, mas a única certeza que eu tinha, Rai, é que era possível ser leve, porque existem ferramentas, existem profissionais. Então, eu falei, eu vou buscar ajuda. Então, né, foi passando, eu já fui mandando mensagem para um amigo, uma amiga psicóloga, um terapeuta, olha, tem alguma ferramenta? Olha, o que que você me indica? Tem algum livro? Sabe assim, querendo, né, obter mais clareza, obter mais paz, mais serenidade no meu coração. E claro que Deus, primeiramente, porque Ele é assim, pilar que nos sustenta. Tudo acontece com um propósito, então também me dedicando ainda mais à espiritualidade, que já é algo que eu amo. Uhum. Mas eu falei assim, eu não quero viver sozinha, sabe? Eu não quero ficar sozinha porque eu sei que vai ser doído, mas eu quero que seja leve. Como que pode ser leve? Então eu fui buscar mesmo pessoas, ferramentas e, enfim, isso foi o que me ajudou e que, surpreendentemente, eu falo que foi muito positivo, porque foi rápida a elaboração, foi rápida a compreensão do para que tudo aquilo me aconteceu. Mas sabe, Rai, que semana passada eu estava num evento e ouvi uma palestrante maravilhosa ela falar, e, e ela teve um acidente muito trágico na vida dela também, que mudou a vida dela, porém ela falou algo que me fez perceber que ela já vinha pedindo para o universo que ela pudesse ser contribuição na vida das pessoas, com os dons dela, né, com a comunicação, que ela é jornalista e tal. E aí acontece um acidente muito trágico. E para algumas pessoas seria o fim da vida. E no caso dela foi o começo de uma nova vida. E aí eu falei, gente, sou eu. Falei, é exatamente isso, porque eu já vinha, sabe, me dedicando, pedindo ao universo que eu gostaria de ajudar mais as pessoas, Como se fosse de ter um uma busca por propósito. propósito. E É essa palavra que eu pensei. sim, buscando esse propósito, e eu já vinha trabalhando com esse lado da leveza, porque leveza me resume, mas eu não conseguia, às vezes, na prática, sabe? Eu falava uma coisa, mas às vezes não batia, acho que às vezes as pessoas percebiam que não era leve ainda para mim fazer aquilo, e aí acontece uma situação muito ruim, né? Eu grávida, 31 semanas, praticamente 8 meses, uma semana antes do Natal, nem uma semana, 5 dias antes do Natal, né? Então, assim, de repente, sem barriga, sem filho, né? Sem chão. E é aquela coisa que você fala, acabou meu mundo, né? Realmente, mas eu não senti isso, sabe? Eu tava ali tão confiante de ir na pergunta, né? Para que que isso me aconteceu? Qual o aprendizado? O que que tem aqui? Não é castigo de Deus, não foi à toa, sabe? Assim, amo meu filho, mas por que que ele me escolheu? O que que ele quer me mostrar? Então, sabe, nesse desejo. E aí eu entendi que foi a forma que o universo e Deus encontrou de fazer eu, Jussiara, realmente internalizar essa leveza, essa alegria, esse saber que tudo aquilo que eu sei, o que eu acredito sobre a mentalidade, sobre a expansão da consciência, sobre a espiritualidade, né? Agregando tudo isso, eu hoje sinto muita leveza e confiança em partilhar com as outras pessoas. E antes eu não conseguia fazer isso. Então eu falo assim, como que eu vou reclamar com Deus? Como que eu vou reclamar, sabe? Meu filho, minha gratidão eterna a ele. Todos os dias a gente conversa, a gente tem nossos momentos, ele me guia em tudo aquilo que eu faço. E eu sou muito grata porque eu falo, ele me escolheu para isso, sabe? Para fazer com que eu seja também um tijolinho aí no mundo, na construção desse mundo mais pleno, mais consciente, mais saudável. Então, eu me vi, a hora que aquela palestrante falou aquela história, compartilhou, eu falei, é isso. Só que eu sei, Rai, que na maioria, a maioria das pessoas, elas não conseguem, diante de um fato ruim, né, um acidente, Né? uma morte, a perda de um filho, ela não vai conseguir, ou ela vai demorar muito e às vezes não vai elaborar. Então ela vai ver aquilo só como algo ruim, um prejuízo, uma perca, oh meu Deus, meu destino,
né? E vai sofrer muito, vai arrastar aquilo para outras áreas da vida. Então, eu entendi que eu virei essa chave e que eu sirvo como instrumento para ajudar outras mulheres a virarem essa chave também. Mas é importante se preparar para isso, porque aí quando vem o baque, você cai, né? Mas depois você se levanta muito rápido. E muitas mulheres provavelmente vivem isso sozinhas, né, Ju? Muitas vezes não falam para quase ninguém, ou muitas vezes não têm a empatia de outras pessoas, no sentido. Sim, E a empatia é difícil, porque a pessoa não fala por mal, né? A pessoa não vai falar algo por mal, mas às vezes ela não entende aquela dor. E eu acho que isso depende também da idade gestacional, né? Que muita gente fala, ah, não, mas estava sim, no comecinho, ou então, ah, você é muito nova, ah, mas vai dar tudo certo. E talvez naquele momento você precisa realmente chorar, botar para fora, cair, né? Como você falou, cair e pera, vamos ver o sim, que isso cai. está me mostrando, né? Então, esse autoacolhimento, ele é muito importante para a gente não varrer para debaixo do tapete os nossos sentimentos, né? Eu tô falando com uma pessoa totalmente ignorante, né? Eu não sou psicóloga, mas eu vejo, assim, como eu tento trazer muito esse olhar para as minhas alunas, né? Porque eu estou o tempo todo com pessoas que estão no momento de fragilidade, né? Seja né, não Sim, pela perda em si, mas pela gravidez, pelos medos e as incertezas. Então, imagina numa situação dessa, como muitas mulheres devem se sentir sozinhas, né? sim, E nem buscam muito. apoio, E por exemplo, de acabam uma preferindo. profissional. Sim, elas preferem se isolar, porque tem a fase da depressão, né? Depois que tudo passou, que eu entendi, que eu elaborei, aí eu fui estudar, falei, nossa, as fases do luto, vamos ver, né? Porque aí eu fui realizar uma live, Uhum. e aí eu falei, bom, eu tenho que ensinar algo dentro daquilo, enquanto psicólogo, que eu posso levar. E aí eu fui reescrever a minha trajetória, o meu luto, encaixando, né, assim, nas fases do luto, exemplificando para ficar mais claro para o público. E aí foi que eu fui, nossa, eu vivi essa fase, nossa, eu vivi, nossa, eu achei que eu não tinha vivido a fase da depressão. Ah, eu vivi sim. Então aí eu Você deu fui nome juntar aos bois, teoria, né? isso aí, mas antes disso era só a Ju, mãe do Arthur, vivendo tudo Aham. aquilo. E o que me surpreendeu, Rai, depois de ter feito essa live, compartilhando a minha história, tudo que aconteceu, foi isso, porque as mulheres que passaram por essa vivência, por essa experiência, elas se conectaram a mim, elas vieram buscar atendimento comigo, porque elas falaram assim: eu já te conheço, e não só por te conhecer enquanto psicóloga, profissional e tal, mas você vai entender a minha dor, porque você está passando pela dor, você passou por essa dor. Então elas falaram assim: é muito mais confortável para a gente se sente mais acolhida, sente essa empatia porque você realmente passou. Então a Viveu. empatia, ela é mesmo delicada, porque se você não passou por aquela situação, né, você tem ali as suas ideias, as suas teorias, mas você não viveu. Então, como você viveu, ah, você entende. Às vezes a gente fala que a gente não sabe falar em palavras, mas a gente entende. A gente E sente, esse né? entender, esse acolher, isso, esse sentir faz a outra pessoa se abrir e se permitir receber ajuda. E Ju, você gostaria, assim, não sei se seria pertinente, mas como são essas fases do luto, acho que seria bem bacana, assim, de entender melhor, né, o que realmente é esperado, assim, né, em cada fase dessa, de como que isso, até para a própria pessoa identificar, igual você falou, né, não, eu não vivi, eu não tive depressão, não, eu tive esses sinais, né, então, acho que são até bandeiras que nós podemos levantar de até mais ainda a ênfase na busca por ajuda profissional e de olhar para si com mais carinho também, né, nessa situação de tanta dor. Sim, Rai, isso é fundamental. E vou compartilhar sim, vou até exemplificar um pouquinho para ficar mais claro. E eu falo que a gente passa pelas fases do luto não só na perda de um ente querido, mas às vezes numa separação, às vezes no emprego. Isso é comum de Sim. acontecer essas fases. É que às vezes nós não temos esse conhecimento. Mas quando a gente tem, isso realmente vai trazendo esse conforto, vai trazendo essa gentileza da gente não ficar ali se culpando tanto, se machucando mais ainda, porque você já está
sofrendo com a dor, né, de perder um filho, e aí você vai se machucar ainda mais, porque talvez, ai, o que que eu fiz de errado? Ai, se eu tivesse feito isso, né? Então, assim, são 5 fases, basicamente, e começa com a negação, né? Então, a negação nada mais é do que a gente falar que não aconteceu, a gente brigar com Deus, a gente, né, virar as costas para ele, reclamar com ele, falar, por que comigo? Não, isso não aceito. E aí eu pensei assim, falei, nossa, eu acho que eu não neguei, né? Porque tá, ok, meu filho não tá aqui, eu entendi isso. Só que depois, como que foi essa minha negação, essa minha indignação, né, por ter acontecido isso? Eu me percebi aqui na minha casa com o meu marido, a gente ficou aí junto um tempo, sem trabalhar, e eu lembro que estava passando uma matéria na TV de um casal que havia matado o seu bebê. Um casal usuário de drogas e tudo mais. E aí, numa discussão, sei lá, eles acabaram, né, cometendo esse ato. E aí você fica revoltada, você fica indignada, porque você fala assim: meu Deus, por quê? Por que que essa família, esse casal, a gente acaba até julgando, né? Desestruturado, sem estabilidade, tiveram um filho, tiveram oportunidade. Eu não lembro quantos meses, mas era uma coisa assim, bem novinha, 2, 3 meses. Eu falei, eu aqui com meu quarto lindo, maravilhoso, cheio de, sabe, fraldas e roupas, tudo para oferecer. A gente, né, se julga melhor que o outro. E não, meu filho não tá aqui, sabe? Então, assim, isso gerava. Eu só olhava pro meu marido, ele olhava para mim, a gente sentia que o outro estava assim, negando e bravo com Deus naquele momento. Por mais que a gente não quisesse, a gente fica, sabe? Meu Deus, por quê? Por que que eles tiveram e eles fizeram isso? Por que que tantas famílias têm e cometem, né, coisas horríveis com seus filhos? E a gente que quer tanto e a gente não consegue, e quando consegue acontece isso. Então é um momento assim de muita raiva, de muita indignação com a vida. Por Uhum, que comigo? Né? Mas em outros casos, outras pessoas às vezes nem percebem isso, mas ficam ali negando e brigando especificamente com Deus, né? Isso é muito, muito triste e acaba prejudicando muito esse nosso processo. Mas o que é importante, todas as fases do luto faz parte do processo. Então, não necessariamente ela vai acontecer nessa ordem que eu vou aqui apresentar, mas ela acontece, né? Então, não sou eu, Jussiara, que sou ruim, que não tenho Deus, que não tenho fé. Não é isso. Faz parte do processo. Eu sou ser humana, enquanto ser humana, e mesmo sendo psicóloga, vivi essa fase. Então, faz parte. Então, é importante, ok, vivi essa fase, tá acontecendo, mas eu vou sair daqui. Eu quero sair daqui, eu não quero ficar sempre reclamando ou sempre indignada. O que eu posso fazer com isso? Posso, então, ajudar outras pessoas que às vezes não têm condições, fazer doação do que eu tenho aqui, ajudar alguém que, né, vive numa condição mais precária, né? Então, aí você vai entendendo que eu passo sim por essa fase, mas o que eu faço de bom com isso? O que que vai acalmar meu coração, né? Porque quando a gente ajuda o outro, a gente se sente bem. Então, seja uma doação que você fizer. Ontem mesmo eu fiz, né, para uma pessoa que mora aqui perto do bairro, ela nem sabia o que tinha acontecido. E eu falo assim, aos pouquinhos, né, vou conseguindo doar, porque quando eu engravidar novamente, eu vou conseguir tudo é outra novamente, tá etapa, tudo né, certo. também, né, Ju? Assim, a, o desfazer de algo que você sonhou tanto e fez com tanto Sim. carinho, zelo, né? Sim, e tá tudo certo. Ninguém precisa seguir uma receita de bolo, porque não tem essa receita de bolo, né? O seguir é o nosso coração. É ele quem vai dando sinais, olha, tá leve, né? Ah, quero doar isso aqui e tá tudo bem. Ok, não, não quero. Ok, tá tudo bem. Não fica se comparando, ah, porque fulano fez isso, ah, porque você... Não, não Uhum. faça isso porque vai pesar muito, né? Isso é bem ruim. E aí depois, né, da fase da negação, vem a fase da raiva, né? Elas são bem parecidas ali, meio que uma continuidade, porque a gente começa a sentir raiva de tudo, raiva das pessoas, raiva de nós também.
por ter permitido que isso acontecesse, né? Por ter vivido isso e falado, nossa, estava em mim, então eu sou a culpada. Não, não é meu marido, é eu, né? A gente tem essa conexão muito, muito profunda, então tudo a gente leva pra gente mesmo, a culpa, a raiva, é tudo em nós. E eu senti essa raiva de mim também, mas principalmente, Rai, eu me percebi sentindo raiva de bebês. E eu fiquei assim, quando eu falei isso, depois veio muitas mulheres também falar, nossa, eu também senti. E é muito difícil você admitir que você sentiu raiva de um bebê, de um serzinho que, meu Deus, que culpa Totalmente. tem ele? E quando eu falo bebê, era bebê assim da minha família, né? Tem dois bebês que nasceram antes do Arthur, um do lado da família do meu esposo e um do meu lado. E aí, né, Natal, toda aquela coisa mesmo, né, não querendo, mas a gente foi, dar um abraço, a gente foi ali e tal. E aí você se vê num ambiente onde está todo mundo comemorando e tem lá esses bebezinhos. E aí eu olhava para esses nenéns e ai, eu sentia um negócio tão ruim. Ai, eu falava assim, meu Deus, o que que eu tô sentindo, né? Por que que eu tô sentindo isso? Eu sentia a raiva dos pais deles, que são primos nossos, sabe? E minha mãe vinha e mostrava uma foto, falava, ai, olha lá, fulaninho, que lindinho. Ai, eu queria esganar minha mãe, sabe? Eu falava, mãe, quero ver fulaninho, sabe? Doía, doía, mas mais que doer era raiva, era uma emoção muito negativa, muito pesada, que eu, E muito eu ficava com recente, né? vergonha. É bem no Natal. Sim, bem no Natal, Ano Novo. A gente não saiu de casa, mas vinham as pessoas aqui e tal. Às vezes eu recebia, às vezes eu ficava quieta no quarto, falava, não quero ver ninguém. E depois, em outros momentos, né? Foi ali algumas vezes, ali no próprio Uhum. Instagram, Facebook, você abre, você vê as fotos lá, ai, comemorando o mêsversário, não sei o que lá. E tudo aquilo dava muita raiva. Dava muita raiva. Novamente eu julgava, ai, porque, nossa, esse, né, meu primo, ai, tão complicado, nem tá com a mulher, tá lá com o filho. E eu aqui com meu esposo, né, tudo lindo, maravilhoso, e a gente, né, não tá sem nosso filho. Então, mas quando eu comecei a perceber que eu estava com raiva, sentindo essa raiva, esse negócio ruim, eu não queria ficar perto e realmente eu não ficava, não pegava. Teve até uma vez que meu primo falou, ai, pega. Eu peguei, eu ali com aquela criança, e eu vendo que todo mundo olhando para mim, e eu só assim. Um negócio muito estranho acontecendo dentro de mim. Foi muito difícil. E só depois, né, que eu fui estudar, que eu fui elaborar, que eu percebi, eu falei, caramba, eu passei, eu senti muita raiva desses nenéns, eu senti muita raiva dos seus pais. Depois, lógico, eu, né, pedi desculpa em oração, porque que culpa tem eles? E aí eu fui entendendo que eles não tinham culpa. E nem eu tinha culpa. E entendi que fazia parte do Fazer processo. parte do processo. Então, isso me acalmou. Uhum. Isso me acalmou, Rai, porque eu falei assim, nossa, é normal, é natural, é esperado. Mas também tive o feedback, por exemplo, de uma pessoa que me falou, Ju, quando você falou isso, eu entendi. Faz 12 anos que eu perdi o meu bebê, meu primeiro bebê, e eu sentia muita raiva, e eu não sabia por quê. E de vez em quando essa raiva ainda vinha, e eu não sabia por quê, agora eu sei por quê. Eu falei, bom, que ótimo, agora você sabe por quê, agora você enxerga, então agora você é capaz de ressignificar e Uhum. deixar ir, entender que tá tudo certo, que você não é uma pessoa ruim por ter sentido isso, mas é que isso faz Uhum. parte do processo, né? Então é assim reconfortante quando a gente entende, quando a gente acolhe, admite, porque é difícil admitir, Nossa. e aí depois passa. Consegue sentir, Rai? Não é fácil essa fase. Não, eu tô te ouvindo e eu tô pensando, né? Eu não estive nesse lugar. Então, eu não imagino o quanto que você sentiu, né? Eu não imagino a sua dor. E aí eu tento imaginar outras dores que eu tive com outras situações, igual você falou, né? O luto ele vem de diversas formas, né? Não só com a perda de alguém, mas em diversas Sim, formas. E realmente isso é muito comum a gente sentir, né? Negar, questionar, sentir raiva. Então faz muito sentido mesmo. sim. A gente vai percebendo que ela se encaixa em outras situações, né? Sim, É bem isso. sim. Bom, depois da raiva vem a fase da barganha ou da negociação.
que eu falo que para mim foi ainda a mais difícil, a que mais eu sofri, porque é aquela famosa frase, ou frase, né, que a gente ouve, e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Gente do céu, como isso dói, como isso machuca você ficar se culpabilizando. A gente fala que é você tentar voltar no passado para tentar corrigir, né, o presente, o futuro. Não é possível Uhum. fazer isso. Mas a nossa mente, tentando nos defender, né, como um mecanismo de defesa, ela fica fazendo isso. E aí vem alguém e comenta alguma coisa, nossa, mas você não sentiu nada no dia? Nossa, mas não sei o que. E fico Aí com vai você vergonha e voltar eu e fico ficar. culpa. Meu E Deus. aí você fica tentando encontrar uma resposta, porque a pessoa, sem maldade nenhuma, eu falo, gente, a nossa família, as pessoas que estão ao redor, eles só querem ver a gente bem. Só que às vezes alguns comentários machucam mais ainda, são desnecessários e levam a gente para esse buraco, onde a gente fica se chicoteando e se culpando. Nossa, eu fiz errado mesmo. Eu devia ter percebido, eu devia ter ido, eu devia isso, eu devia aquilo. Você não devia nada. Era para ser assim, estava escrito que seria assim, né? Então, foi para mim um momento mais desafiador. E aí eu tive acesso a um recurso que me ajudou muito, Rai. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e ela também é consteladora familiar. E logo que aconteceu, depois de algumas semanas, eu mandei mensagem para ela e falei: se tem algo que você possa me oferecer que vai me ajudar, né, uma fala sistêmica, qualquer coisa. E aí ela me mandou algumas falas e tal, fez algumas perguntas, né, para eu entender algumas coisas. E aí ela me falou assim: eu vou fazer uma meditação para você e vou te mandar. Aí eu falei: tá bom, né? Já fiquei toda animada. Eu falei: ai, vai ser ótimo, né? Amo meditar. Só que, Rai, ela demorou um tempo, sabe? Uma semana e meia, mais ou menos. Mas eu falei, ela tá se doando, ela vai fazendo, quem sou eu para cobrar? Eu falei, tá tudo certo. E aí, quando foi que chegou essa meditação? No momento mais oportuno, que foi no dia, foi uma sexta-feira, que aí na outra semana meu marido ia voltar a trabalhar, e eu, como a minha licença é maior, eu ia ficar em casa sozinha. Aí eu falei para ele, eu falei, a gente precisa mudar algumas coisas do lugar, né? Porque o berço estava no nosso quarto. Então eu Hum. falei, a gente precisa tirar ele daqui, porque não vai mais, não tem necessidade, enfim. E eu falei, eu sozinha não consigo fazer isso, né? Então eu falei, vamos aproveitar hoje para que você tá aqui para a gente fazer toda essa mudança. E aí, aquilo, um dia você tá bem, no outro dia você não tá, aquela oscilação, aquela coisa do começo e tal. E esse dia não, impossível não chorar, impossível não ficar triste. Foi um dia assim muito denso. A gente tirando as coisas dali, guardando e tal. Então eu chorei muito. E era tipo quase a hora do almoço. Eu celular lá recebi uma mensagem, era ela, com uma meditação, uns 10 minutos e pouco. Eu falei, agradeci, falei, não podia chegar em melhor hora. Só que eu falei, bom, no meio desse vucu-vucu, eu falei, eu não vou conseguir ouvir agora. Eu falei, eu quero ouvir em paz, tranquila. Mas já agradeci, porque eu falei, veio hoje, e hoje eu tô mal, hoje eu tô triste. Então eu falei, eu sei que vai me ajudar. Aí durante o dia fizemos tudo que tínhamos que fazer, bem triste, chorando e tal, mas à noite entrei no meu quarto, lá na minha cama, falei, agora eu vou fazer essa meditação. E aí fiz. E aí foi muito bacana, porque dentro da visão sistêmica da constelação familiar tem essa questão do pertencimento, né, de você integrar, de você liberar, e foi linda. E aí, nesse momento, Rai, eu tenho meu caderninho onde eu faço minhas anotações. Eu tive a percepção de que eu não precisava mais ficar pedindo desculpa, perdão para o meu filho, porque toda vez que eu ia rezar, eu pedia perdão para ele. Falava, meu filho, Hum. perdão pela mamãe não ter, né, te segurado, você não tá aqui. Então, era aquela coisa que eu sempre tinha que pedir perdão para ele quando eu ia rezar. E aí, fazendo aquela meditação, entendendo isso, me conectando ali com ele, eu falei, hoje, eu falei assim, foi a última vez que a mamãe te pediu perdão, porque ninguém tem que perdoar ninguém. Tá tudo certo, tudo está como deveria estar. E aí eu
soltei e tal, mas aí depois nos outros dias eu percebia que sempre que eu ia rezar vinha aquela coisa de pedir o perdão e eu falava, não, Aham. tá tudo certo, não preciso mais. Uhum. Então aí eu consegui internalizar isso e aí me aliviou. E aí eu parei de ficar buscando resposta para aquilo que não tem resposta. Só tinha que ser como tinha que ser, né? Então, eu falo assim que para mim foi a fase mais difícil, que mais eu sofri, porque eu queria encontrar uma forma de falar, se eu tivesse feito isso, mas pensa, imagina que se você encontra essa resposta, se você não é muito mais pesado, Rai? Aí Nossa. você fica, nossa, então eu fui a culpada, Aham. então eu Você deveria sempre ter faz esses feito. questionamentos, né, na vida. Sim, e entender isso, soltar isso. Então eu falo que hoje eu falo com meu filho, eu rezo, eu oro e é só agradecendo. É só agradecendo, é sempre com muita alegria, sabendo que onde ele está bem, ele está me guiando. Então mudou a vibração. Eu senti que mudou, sabe, essa energia, essa vibração. Mas depois dessa fase vem a fase da depressão, ou vice-versa, né? Pode acontecer antes também, mas no meu caso eu senti que ela veio depois. Porque aí foi a fase que eu queria ficar mais quietinha, Sozinha. mais sozinha. Eu estava em casa sozinha o dia todo e eu não sou muito de assistir TV, eu sou dos livros, eu gosto de ficar lendo e tal, mas aí eu ficava deitada no sofá e eu falava, não preciso limpar a casa, vou limpar a casa pra quê? Aí eu comecei a perceber que assim, um pouco eu me cobrava, porque eu falava assim, eu acordo, eu deito no sofá, eu como alguma coisa, eu não limpo a casa. Então, sabe aquela coisa de mulher, de se cobrar, né, de não estar Aham. cuidando dos afazeres? E aí eu falava, mas eu tenho 4 meses, 4 meses para descansar, eu tenho que descansar. Aí eu entrava nas minhas neuras aqui e ficava conversando ali comigo, mas eu sentia que eu não queria mesmo fazer nada. E tá tudo bem, você não querer fazer nada é é o seu tempo de recolhimento. E aí eu pensava, tá bom, Ju, você não quer fazer nada, mas faz uma leitura, faz algo que vai agregar no seu coração. Não precisa ir fazer uma faxina, não precisa sair, não precisa nada, mas, né? Então, devagarzinho eu fui percebendo, fui entendendo que era um momento meu de introspecção. Mas eu falei assim, eu quero que esse momento de introspecção ele traga algo bom, algo a mais, né? Então eu fui buscando mesmo na leitura. Aí foi um momento de cair nos livros Uhum. e ampliar um pouco mais, principalmente livros com uma abordagem mais profunda, mais espiritualizada, que foi me ajudando, que foi acalmando meu coração. Então, eu falo que nessa fase da depressão, Rai, é aquela fase onde muitas mulheres ficam na cama, né? Não tomam banho, não querem se arrumar, não querem sair. Então, são os níveis de depressão, né? Aqueles mais graves e que culturalmente acredita-se que a mulher, quando ela perde um filho, ela tem que ficar nessa fase. Acabou a vida dela, meu Deus, ela entrou na Uhum. depressão, ela caiu na depressão. Então, culturalmente, essa é a fase assim, mais normal e que mais tempo as pessoas ficam. Mas graças a Deus eu não fiquei, porque eu falei, não quero isso. Só que, Rai, eu comecei a perceber algumas questões de autossabotagem minha Uhum. nesse processo. Eu falo assim, que tudo que me acontece, eu vejo, olho para fora e já volto para dentro. Que eu falo, é comigo, sou eu que tenho que aprender alguma coisa aqui. Uhum. E aí as pessoas, nossa, meus amigos queridos, eu recebia mensagem todo dia. Só que as pessoas já vinham falando assim: não vou nem perguntar como você tá, não vou nem perguntar se você tá bem, porque eu sei que você não tá. Então eu falava assim: as pessoas estão falando como eu estou, elas nem sabem como eu estou, né? E eu já estava assim começando a me reerguer, a ficar bem. Só que as pessoas elas vinham depressivas, elas que estavam mais, ela parecia que elas estavam mais tristes do que eu. Não Uhum. que eu não estivesse, mas é que é questão de consciência mesmo. A minha consciência já estava, meu filho está bem, tá tudo bem. E as pessoas vinham com aquela consciência de, meu Deus, acabou o mundo dela. Coitada. Nossa, ela Uhum. era tão correta, foi acontecer isso. E, então as pessoas vinham com essa pena de mim, acho que é Sim. essa palavra, sabe? E eu sentia isso nas mensagens. Então eu tava ali tentando me reerguer, a pessoa vinha com toda aquela dor, com toda aquela tristeza dela, que eu falava, meu Deus.
E aí eu perguntava para o meu marido, né? Conversava com a minha mãe, e quando eu fui caminhando para a fase da aceitação, que já é a última fase, eles falavam, Ju, as pessoas perguntam como você tá, e eu falo que você tá bem, as pessoas não acreditam. Aí eu falei, tá tudo certo, amor, eu sei porque eu também sinto isso. Quando eu falo que eu tô bem, as pessoas, né, ficam meio desacreditadas. Como assim ela tá bem? Porque é a cultura de você perder um filho, você tem que E cair na parece que você nunca depressão, mais vai viver de tem que novo, né? adoecer. Sim, você tem que sofrer, você tem que chorar, você tem que muito ficar nessa fase da depressão. E eu falei, eu não tô. E aí, quando minha mãe falava, minha esposa falava que eu tava bem, eles também sentiam esses olhares tortos das pessoas, assim. E eu falava, ah, amor, tá tudo certo. O importante é que nós sabemos Que que vocês estão nós bem. estamos bem. Sim. E por outro lado também, eu percebi, acho que foi nessa mesma fase também da depressão, que eu tinha uma justificativa que eu nem precisava falar, Rai. Qualquer coisa que a pessoa me convidasse, o não a pessoa já sabia. Por quê? Porque eu perdi um filho, como que eu vou fazer qualquer coisa? Então eu meio que usei dessa fase por um tempo, sabe? Ai, nossa, eu queria, se eu, no normal eu queria falar não para essa pessoa, mas eu não conseguiria falar. Ah, mas agora nem Já preciso tem. falar, porque a Uhum. pessoa já sabe que eu não vou, sabe? Então eu me peguei muito nessa fase e aí eu falei, credo, Ju, que horror, usando isso como justificativa, né? Eu falei, não. Aí eu comecei a me posicionar, né? Porque é isso, Rai, as pessoas, elas, quando elas não têm essa consciência, é cultura. É cultura. Então você faz o quê? Você reproduz aquilo que você aprendeu. Então Uhum. você fica ali naquela fase por muito tempo. E aí, conforme eu fui saindo, né, fui entendendo, aí vinha a pessoa e jogava um balde de água, eu falava, meu Deus, essa pessoa tá pior do que eu, né? Pensava, mas falei, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que aí, o que eu percebi, Rai, por estar de licença, do meu trabalho na CLT, eu trabalho numa APAI aqui, Uhum. mas eu também trabalho na internet, com os atendimentos, com as palestras e tal. Então, eu divido a minha semana nesses dois trabalhos. Eu Uhum. fui voltando aos meus trabalhos particulares, porque eu me sentia bem, porque essa live que eu fiz, essa partilha me trouxe novos pacientes com essa demanda. Então, eu falei, vou ajudar esse público. E aí, opa, que caiu aqui. E aí, eu fui voltando a fazer esses trabalhos. Só que é aquilo que eu falei, parecia que eu não podia estar bem. Uhum. Parecia que eu estava mentindo para as pessoas. Eu sentia que as pessoas estavam me vendo como mentirosas. E às vezes elas mandavam mensagem, só que depois de conversar comigo, elas ficavam assim: mulher de Deus, como que você consegue? Eu falei: Deus. Primeiramente Deus e depois todos os recursos que eu fui buscar, porque eu não fiz isso sozinha. Sozinha. Exato. Só que ao mesmo tempo eu me sabotava, porque eu ficava assim: as pessoas estão falando que eu tô mal, como que eu posso falar que eu tô bem? Ai, eu ficava com vergonha, Rai, de responder mensagem, porque eu sentia que as pessoas vinham esperando que eu respondesse que eu tava mal. E aí eu ficava meio assim: ai, eu tô ainda, né? Aí aquelas respostinhas, né, que a gente aprende, nananã. Mas eu falava, gente, mas no fundo não é isso. Aí eu fui me empoderando, me encorajando, eu falei, não, vou me colocar no meu lugar. Meu filho me trouxe tanta coisa boa, por que não? Aí eu fui criando coragem e fui respondendo essas pessoas da forma como eu estava mesmo. Aí eu fui sentindo que as mensagens foram parando um pouquinho. Porque Uhum. aí acho que é aquilo, né? As pessoas querem ajudar, querem acolher, então fica o tempo todo, ai, eu te amo, ai, eu tô aqui. Agradeço de coração todo mundo que fez isso, realmente eu senti. Mas depois eu tive que ir me posicionando, porque senão, culturalmente, essas pessoas iam ficar Você achando não que, ia nossa, nunca mais eu ainda estava fazer. sofrendo. Sim, aí você fica alimentando aquilo, né? Aquela ideia. Então, aos pouquinhos, eu fui entendendo que eu precisava me posicionar. Dizer, eu realmente estou bem. Você vai ver isso na prática. E tanto é que depois as pessoas foram vendo. E aí foi caminhando para a aceitação, que é entender realmente, internalizar que tudo foi como foi. Que o meu filho, Arthur Lucas, ele veio para me trazer esse grande presente de despertar para essa forma minha de trabalhar, que eu falo que eu sou uma psicóloga fora da caixinha, eu tenho essa pegada espiritualizada, eu gosto disso porque é sobre ajudar as pessoas.
Não importa da forma ou qual a teoria, importa você estar fazendo o seu melhor, importa você estar ajudando. E aí, Rai, eu vou para fechar essa fase aqui. Algo lindo aconteceu nesses meus momentos de oração, de meditação, no meu caderninho, que eu tenho aqui todas as minhas anotações. Eu anotava tudo, eu anoto. Eu já fazia isso antes, faço sempre. Essa é a Jussiara, que gosto de. Eu falo, hoje eu não estou entendendo, mas daqui a algum dia eu vou pegar aqui, eu vou ler, eu vou entender o porquê. E aí eu sempre escrevia cartas para o meu filho, eu sempre escrevia várias coisas. E aí, quando eu estava assim, com pressa ou com preguiça, ou às vezes eu falava assim, ah, se meu marido pegar esse caderninho e olhar isso aqui, o que que ele vai pensar, né? Aí, quando eu ia falar do meu filho, eu colocava AL, abreviação, né? Arthur Lucas. E colocava, e nananã, e escrevia tudo lá. E aí, um dia lá, quietinha, rezando, tal, 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 só me veio assim, alegria e leveza. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. Porque eu falei assim, meu Deus, a alegria e leveza, Rai, são os meus principais valores pessoais. Eu descobri isso numa sessão de valor pessoal. E eu tenho isso espalhado por todos os lugares aqui na minha casa. E eu buscava alegria e leveza. Sempre busquei, porque tudo que eu fazia antes era pesado. Eu era uma pessoa muito séria, que não sorria, que eu achava que para eu ter credibilidade enquanto psicóloga eu tinha que ser, sabe? Aquela pessoa centrada. Então eu não me permitia sorrir, não me permitia fazer piadas. Então aquela coisa muito pesada mesmo. Mas depois que eu descobri que era alegria e leveza, eu buscava sentir alegria e leveza em tudo que eu fazia. Então eu estava em busca disso. E depois, né, do que aconteceu, depois que veio esse insight, essa alegria e leveza, eu falo, meu Deus, o meu Arthur Lucas, Essa alegria e o leveza. significado do nome dele, para mim, é alegria e leveza. É isso que ele veio me mostrar, é isso que ele veio me dizer, mamãe, seja alegre, seja leve, faça o que você quer fazer, não importa o que os outros vão falar, sabe? Mantenha o seu sorriso no rosto e seja você. Esse é o principal de muitos ensinamentos e aprendizados que ele me trouxe. Então, a forma que eu consegui internalizar e ser alegria e leveza foi, né, tendo a passagem do meu filho, estando 31 semanas aqui comigo e depois devolvendo ele, né, para um lugar ainda mais maravilhoso, que é o colo de Deus, mas entendendo. Então, toda hora que eu olho, eu tenho uma bolinha, aquelas bolinhas de Natal que a minha mãe me deu de presente com a fotinha dele do ultrassom. Então, essa bolinha, nem lembrei, mas ela tá ali no meu quarto, ela fica do lado da minha cama. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é ele. Então, eu já converso, já agradeço, e ali ele tá vivo, né? No dia do ultrassom, ele tava espoleta que só. Então, é isso. Então, ali eu converso com ele, eu falo, ai, minha alegria e leveza, você está comigo. Então, eu consegui internalizar. Então, ali, Rai, eu falei, tá tudo certo. E aí eu falei, eu preciso levar as pessoas a compreender isso, né, a colocar luz nessa tristeza, nessa escuridão que é quando você perde um filho, tudo escurece, o mundo acabou. Mas aí você vai, em cada etapa você vai perceber algo que você pode fazer e que aí quando você faz, isso preenche, isso acalma, isso dá um novo sentido. E aí você segue a sua vida. Então, assim, essas fases do luto elas acontecem, não necessariamente nessa ordem. Algumas pessoas vão passar mais tempo em alguma fase, porque às vezes já tem a ver com a característica da pessoa, né? O meu caso de ficar muito na barganha, e se, é porque eu tenho essa característica de me cobrar muito. Então eu Hum, ficava ali, sabe, me machucando. Então cada pessoa às vezes fica um pouco mais em uma fase por conta de uma característica sua, né, da sua personalidade. Mas aí, quando ela entende isso, o que que é? É para ela melhorar essa característica, é para ela usar isso a favor dela. Então, essas fases, quando a gente entende, a gente acolhe. Eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas fazendo esse acolhimento, tendo essa leveza consigo própria, depois que elas entenderam que faz parte do processo, Rai. Então, as fases do luto é um pouquinho disso. nossa, Ju, que coisa assim, mais rica. Nossa, e eu te vendo Maravilhosa. agora, né? Porque a gente não se conhecia pessoalmente. Eu brinquei com a Ju quando a gente foi fazer aqui o pessoalmente de hoje, né? Que é o digital. É, Eu não consigo imaginar você sem essa alegria e leveza.
Porque mesmo né, nas trocas de áudio que nós tivemos, isso até me emociona um pouco. Então, o seu sorriso, a sua vontade, o seu semblante. Então, que coisa mais assim rica e que inspiradora assim ver a sua história. Claro que a sua história, a sua dor tem valor, né? A sua dor, ela teve um lugar na sua vida no momento que ela precisava estar aí, né? A gente precisa também vivê-la, né? E senti-la mesmo. Mas como você realmente trouxe essa alegria e leveza e esse nome, olha como as coisas não são em vão, né? O nome dele, a sua personalidade. Então, nossa, eu estou assim, Sim, impressionada com a sua história e não tenho nem palavras, não tenho nem palavras, porque é tudo que você assim, falou do luto, hoje, recentemente, fazem 6 meses, mais ou menos, que eu perdi um tio, um padrinho muito querido, irmão da minha mãe. Então, recentemente eu vi a minha mãe vivendo essas fases. E ela ainda não chegou na aceitação. Ela ainda não chegou na aceitação, porque e aí, é isso, né? Eu nunca perdi um irmão. Então, eu fiquei com a minha irmã. Eu não imagino a minha vida sem você, não imagino perder você. E ela falou, eu também não imagino sem você. Então, a gente fica nessa, né, de tentar e ao mesmo sim, tempo acolhendo e trazendo isso e sem falar, não, não chora não. Igual, né, algumas tias com ela, não chora não. Ele tá bem. Não chora sim, vive isso, esse luto precisa ser vivido. Então, me fez pensar muito nisso, né? Então, aqui na minha realidade, né? Em algo que eu lembrei, e como fez sim, sentido ouvir isso, e isso me ajudou, ouvir isso me ajudou muito hoje, contribuiu em um ponto da minha vida, eu tenho certeza, assim, quero que você saiba disso, e espero que ajude muitas pessoas que também já passaram por alguma coisa e vivem, às vezes, muitas vezes, silenciosamente esse luto e guardam ali dentro sim, feridas que nunca cicatrizam porque elas não conseguem botar para fora, de certa forma, né, Ju? sim. Sim, isso é realmente essa coisa. Eu quero entender, eu quero me colocar no lugar do outro, mas se eu não passei por essa experiência, como que eu vou? Uhum, Né? É desafiador, desafiador. Então, hoje eu divulgo mais esse meu trabalho com as mulheres gestantes, em processo de luto perinatal, especialmente, porque foi a fase que eu perdi o meu filho. Então, porque eu acredito que eu posso ajudar muito elas. Recentemente teve uma vizinha que também perdeu a sua filha, mas já com 2 aninhos e meio. Então, eu fico observando a forma como ela às vezes posta alguma coisa na rede social e tal. É diferente porque ela viveu 2 anos e meio, né, com essa filha. Então, tem essa questão de tempo, é diferente, não significa que é mais, que é menos, gente, não é exato. isso, só Mesmo é que for cinco diferente, são semanas, né, vivências Ju? singulares. Vivências singulares. É muito singular, é muito particular da pessoa. Então, é você olhar e você não julgar a primeira coisa, não julgar, mas pensar como eu posso ajudar, ou o que eu posso aprender com essa pessoa. Olha como ela está sendo forte, né? Eu ouvi isso muito da minha família, Rai, porque eu já perdi um irmão há 19 anos atrás. Então, eu tinha 13, ele tinha 21. E foi um acidente, então aquela coisa inesperada. Esperando. E foi a primeira vez que eu precisei ir num psicólogo, porque, meu Deus, eu era muito catastrófica. Então eu achava que todo mundo que saía de casa, se Ia demorasse, se acontecer passasse alguma um coisa. minuto, tinha acontecido alguma coisa ruim. Uhum. Então eu precisei de ajuda, porque para mim foi terrível. Então foi uma experiência que eu sofri, que eu adoeci. Meu pai também entrou em depressão, ficou vários anos. E aí, quando aconteceu isso, minha família ficou assim desesperada. Meu Deus, ela vai adoecer, ela vai entrar em depressão, porque lembra quando aconteceu, né? E eu não sabia como ia ser. Eu só sabia que eu queria ficar na minha casa quietinha, queria minha licença, porque eu tinha a opção de voltar. Eu falei, não, voltar para quê? Não, Para vamos entrar no piloto curar essa automático. Eu família. trabalho com crianças, eu trabalho com família. Eu falei, não quero ver ninguém. Eu falei, me deixa sozinha no meu canto. Eu falei, eu quero esses 4 meses. Eu falei, eu vou ficar, não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu quero. E aí eu fui me surpreendendo, porque eu falei, eu tô bem, eu tô leve, eu tô entendendo o paraquê de Deus e todas as coisas. E aí, até um pouco tempo atrás, eu lembrei, Rai, de uma tia minha, do que ela me falou no velório, porque a gente fez o velório, toda aquela coisa. Gente, Uhum. é realmente que fica marcado na nossa vida.
E aí ela chegou, me abraçou e ela falou, Ju, Deus sabe o que ele faz. Deus sabe para quem ele permite que isso aconteça. Então, se ele permitiu que isso acontecesse com você, ele sabe por quê. E você sabe que você é a base dessa família, não sei o quê. E aí ela foi falando, né? E aí eu fiquei assim. E depois de algum tempo eu fui entender. Porque realmente minha família ali me vê um pouco como base, corre para mim, tal, tal, tal. Mas assim, eu consegui realmente viver a experiência, segurar aquela barra, não segurar no sentido de enfiar para debaixo do tapete, não, de viver aquilo, mas e a partir daquilo ensinar outras mulheres, ajudar outras mulheres. Então é para isso, porque quantas mulheres passam por essa situação e às vezes é porque não é para ela, às vezes o aprendizado dela é outra coisa que ela vai, né, adquirir, vai melhorar na sua vida e tal. Mas comigo, eu que gosto, que tenho, né, esse conhecimento, que já trabalhava com isso, para mim foi para isso. Foi, olha, você foi, deu certo, conseguiu, então ajude outras mulheres que não conseguem. Ajudem outras mulheres que é o seu público, que é quem está precisando de você para continuar seguindo com a vida dela. Então Uhum. aquilo me veio muito forte, minha tia falando comigo, e eu falei, tá aí. Falei, Deus usou ela para falar comigo. Falei, tá tudo certo. Ai, nossa, que incrível, assim, É isso. você, como às vezes a dor nos leva a lugares que nós não imaginamos, né? E estamos aqui com o mesmo Sim, objetivo de ajudar mulheres através da nossa dor e que, de certa forma, com ressignificamos, né, certeza. Ju? Com certeza. O principal, Rai. Eu falo que eu entrei no curso porque eu queria entender o que os médicos falavam, que a linguagem deles é muito difícil, e você manda todo aquele material, né, com todo aquele glossário e tudo, e Uhum. depois que eu saía da consulta, eu já ia lá olhar o caderninho, ver o que estava acontecendo, né, me situar para ver se estava tudo bem, e porque eu não queria sofrer violência obstétrica, né, eu não queria que nada de ruim, ou que eu não quisesse fosse feito comigo, então, eu comecei a fazer o meu plano de parto, né? Conversei com a médica, fiz, e eu ia até o hospital para conhecer, mas não deu tempo. Mas eu já tinha ali feito e eu sempre falava com meu marido, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui eu não quero, por favor. Eu Uhum. passava tudo para ele. Já ia falando, sabe, Rai? Mas assim, ele estava comigo o tempo todo, ele foi comigo, e eu falo assim que é muito maravilhoso nós que temos o privilégio de ter o nosso parceiro do lado. Eu sei que isso não é a realidade de todas, mas é muito maravilhoso. E a única coisa que eu me lembrava era de controlar o meu mental, né? Era de me manter ali presente, era a respiração, estava doendo muito. Quando eu cheguei no hospital, já estava tudo dilatado. Então as contrações elas eram intensas, eram dolorosas e aí eu falei, ai meu Deus, eu só quero que isso acabe. Aí eu lembrava de você, né? Que você fala, quando a gente quer que isso acabe, a gente aceita qualquer coisa. Uhum. E aí a médica falou: olha, só tem que deixar vir, porque aqui tá tudo certo. Então, quando vier, né, sinaliza, a gente tá aqui. E eu lá, respirando, 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 meu marido do lado. Meu marido já tava em planto, chorando, né? E eu tava ali, sabe? Tava ali. Eu falei, uma coisa de cada vez. Vamos passar essa dor primeiro, depois a gente vai para Uhum. outra dor. E aí lá, chorando, ele chorando e eu ali respirando. Aí eu lembro que teve uma hora que eu meio que fui me ajeitar na cama e aí a médica falou: não, não faça isso, porque isso atrapalha a sua respiração. Acho que eu fui erguer o pescoço. Aí ela falou, de dor, ela falou: não faz assim, que aí a sua respiração não flui. Aí eu falei: ai meu Deus. Aí me ajeitei de novo, continuei lá na respiração e tal, e foram acho que 4 contrações. Foi muito rápido e aconteceu. Foi doloroso, sim, pela dor física, e aí depois da dor física, depois de ter feito a expulsão, tudo, aí começou a dor emocional. E bom, agora é outra dor que eu tenho que passar, né? Mas a respiração e esse controlar mentalmente, entender que não tinha o que eu fazer ali. Eu precisava expulsar meu filho, que já não estava mais ali, e estava doendo muito, eu queria que essa dor passasse. Então, eu fui ali dentro de mim, eu conversando comigo mesma, né? E assim, eu falo que
O meu parto, ele foi sim leve, ele foi assim rápido, apesar de você falar dessa questão do parto, né, rápido e tal, mas é porque eu já cheguei num estado, E né, avançado, né? avançado, vamos dizer Uhum. assim, mas e que não tinha mais o que fazer, era só expulsar. Então eu estava ali, apenas para o processo de expulsão. E aí tudo foi como foi, não teve laceração, né? O meu filho nasceu com 1,3 kg e alguma coisa. Então era um pouquinho, né? Eu falo, meu Deus, já doeu tanto assim que eu pequenininha. Eu fiquei imaginando crianças de 2, 3 quilos. Mas, enfim, e não me arrependo e falo que quero novamente o parto normal, se for possível, se for bom para mim, se for bom para o meu filho. Hoje eu tenho esse discernimento de saber escolher, né? O curso nos permite isso, saber escolher, saber entender que não é o parto normal a ferro e fogo, Não é não, tem não é um questões, desfecho, né? né? É se preparar, né, Ju? Se preparar. Sim, sim, se preparar, fazer lá o plano A, B, C, D e tá Exato. tudo certo. E Então, saber que eu essa sempre vou preparação traz conseguir, a né? Se eu te tranquilidade. receber como aluna, e espero que logo, né, isso aconteça também, mas que na hora certa, né, Ju? Mas que as portas estão abertas Sim, sempre para você e para sua família. Eu nunca vou esquecer a sua mensagem e a troca que nós tivemos ao longo desses últimos meses, assim, né? É, e para também ter essa oportunidade hoje de você contar a sua história e contar, assim, tantos detalhes que são tão delicados e tão importantes, tão necessários. Falar sim, sobre isso é necessário. Então, eu não tenho como te agradecer, porque apesar de você hoje aqui falar um pouco também como a Ju psicóloga, você é a Juju que trouxe um pouquinho, né, da sua intimidade, um pouquinho não, bastante da sua intimidade, das suas feridas, dessas cicatrizes que estão aí para mais pessoas e poder ajudar sim, mais pessoas. Não é fácil, eu lembro como foi difícil falar sobre o meu primeiro parto, né? E claro, né, coisas, assuntos diferentes, mas como foi difícil botar para fora e até perceber, não, eu preciso fazer isso agora, ajudar, né? Como eu vou fazer para elas não passarem por isso sozinhas? sim, Então, eu não tenho como, assim, te agradecer por isso, porque eu sei que não é fácil tomar essa atitude, ter essa consciência de que é necessário falar também, e de saber que você trouxe isso publicamente aqui para mais pessoas e poder, assim, dividir isso com as suas colegas de turma, né, de certa forma, aqui, que vão te ouvir, sim. provavelmente, e que, com certeza, tenho certeza, certeza, que cada pessoa que assistir essa aula aqui hoje vai, de certa forma, te dar um abraço virtual, sabe? Então, e o meu Recebo. abraço e esse meu abraço que eu te dou aqui agora, e não é de forma alguma com piedade, com dó, com pena, é um abraço de você é incrível, assim, como você é incrível. É esse abraço, sabe? De eu te sinto, apesar de nunca ter vivido, eu tento te sentir como você é forte, como você é resiliente. E, nossa, só aumentou minha admiração por você e, né, Ah, mal te conheço, eu já te tenho uma consideração enorme pela sua história, por tudo, Ju. Obrigada por ai, dividir. eu que agradeço, Rai. Acho que a forma de agradecer você já está me permitindo, que é essa forma de compartilhar isso com outras mulheres. Isso é já a sua contribuição, né? Comigo, com as outras pessoas. A gente não sabe o alcance, a gente nem imagina o poder desse encontro aqui, dessas palavras. Você que não viveu por essa experiência, mas viveu uma outra e está aí, né, se perguntando, refletindo, tenho certeza que você vai ter mais sabedoria e discernimento para poder ajudar sua mãe, para compreender ela, sabendo em qual fase ela está, né, podendo ajudar ela. E é isso, eu estou feliz, estou grata, sou grata ao meu filho, Arthur Lucas, alegria e leveza. Eu sempre Nunca vou falo esquecer. isso e é maravilhoso. Deus é perfeito em tudo, em tudo, em tudo. Na alegria e leveza. Sempre eu que Ai, agradeço. Ju, obrigada. Olha, super beijo para você, para todo mundo que vai assistir essa aula em algum momento. Sei que o assunto é delicado, mas espero que tenha tocado o coração de vocês. E, Ju, vamos conversando. As portas da PSM não é só como professora, né, como fisio e doula, mas como parceira de trabalho, que, né, as portas estão abertas se você quiser dividir mais. É realmente uma honra, foi uma honra ter
tudo isso aqui hoje, né, disponível para as meninas. Então, obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, Rai, me coloco à disposição e tenho certeza que muito mais está por vir. E deixo Sim. aqui o meu sincero abraço, carinho para você que vai estar aí assistindo essa aula, tá agora talvez assistindo, e dizer que você não está sozinha, você não precisa passar por esse momento sozinha. Tá tudo bem você procurar ajuda, isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, isso é sinal de coragem, de você saber que com um profissional do seu lado, alguém especializado, isso vai assim só fazer você passar mais rápido por essa fase, tendo o entendimento, que é importante, e aí seguindo o fluxo da vida, que nada mais é do que viver com alegria, viver com leveza. Então, estou à disposição. Muito obrigada, Rai. Ai, amém, Ju. Então, um grande beijo. Vou encerrar a ligação, né, a nossa aula gravada, e nos vemos na próxima, tá bom? Um super beijo, Até! Ju. Até.